Amém. Feliz sábado, igreja. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor Deus e Pai eterno, nós pedimos nesse momento que se faça presente mais uma vez, assim como o Senhor já está no meio de nós, mas agora dentro do nosso coração. Que o seu Santo Espírito nos ilumine e que nós possamos compreender a tua vontade, bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Que aqui eu seja só mais um instrumento e que a tua palavra prevaleça e possa trazer a transformação necessária a todos os corações que estão aqui, inclusive o meu. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Irmãos, sentem-se, sintam-se à vontade em casa. Vocês estão na casa do Papai do céu e é o Papai de vocês também. Às vezes a gente fica nessa de falar que estamos na casa do Papai do céu, né? E eu sou um cidadão do céu, então o Papai é meu também. A gente tem que se lembrar sempre de que Deus, Ele é o Pai de todos, inclusive de você e de mim também. Por mais difícil e complicado que sejam as intempéries da vida, anote, você tem um Pai. Às vezes a gente acompanha histórias assim de pais não presentes, né? E de pais presentes. Aí fica aquele negócio Eu estava vendo já desse para trás, um vídeo de um pai cuidando do filho, assim, tal, aquele vídeo no Instagram, que sempre tem, né? Instagram, ele tem um mel a mais das coisas, que fica mais bonito o vídeo no Instagram. E aquilo dali, tal, o menino sendo cuidado pelo pai, e a atenção que o pai tinha com a menina. Aí muita gente comentando assim, estava engraçado. Aí falou, eu não consigo compreender o que está no vídeo, porque está em pai presente, entendeu? Tipo assim, a tradução está em pai presente. Né? Tipo, para você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Atos no capítulo 3, e nós vamos ver sobre alguém que estava conversando com o Pai, estava em conversa direta, e isso mudou a sua vida. Algo que trouxe benefícios para a sua vida, porque ele estava em conexão direta com o Pai. Atos no capítulo 3, a partir do verso 1. Você conhece esse versículo? Você conhece esses versículos? A gente está falando sobre a cura de um coxo. Amém, misericórdia? Amém mesmo? Ah lá, hein? Então vamos embora ler. Vamos gastar agora os olhos. Você vai gastar o seu olho um bocadinho. Agora você vai ler a palavra de Deus. Lucas, mas eu estou correndo de ler desde o ano passado. Eu prometi na virada de 2023 de que eu ia ler um livro. E nem um livro da Bíblia eu li. Hoje também você não vai ler um livro da Bíblia não. Se você quiser, você vai ler na sua casa. Você lê em casa um livro da Bíblia. Aqui a gente vai ler alguns versículos. Mas é para te estimular e te dizer que a oração tem poder. É uma recomendação de Jesus. E que você pode muito mais com a oração. Mas vamos ler, vamos lá. Capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Em algumas versões vai dizer: Pedro e João subiram ao templo para orarem no templo. Então é um pouco redundante em algumas versões. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-lhe os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda, levanta e anda. E aí o que acontece no verso 7? E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado na porta formosa do templo. E se encheram de admiração e de assombro, porque isso havia lhe acontecido, por isso que lhe acontecera.
Vamos lá. A gente tem que contar aqui, a gente tem que fazer alguns frisos para que você entenda como é que era a situação de Pedro, de João, dos apóstolos e dos novos convertidos. A gente está saindo de Atos 2, onde teve o derramamento do Espírito Santo, né? As línguas de fogo. Pedro fez um grande discurso, mais 3.000 pessoas convertidas, e muita gente que foi convertida naquela época era pobre e tinha um bocado de gente que tinha dinheiro, despendia de dinheiro. O que aconteceu? Se você vê os versículos anteriores, pelo menos os 6 versículos anteriores do capítulo 2, do finalzinho do 42 ao 47, e um pouquinho antes ainda, você vai perceber que os irmãos daquela época, eles estavam reunidos, e eles faziam uma coisa muito importante, que era a partilha do pão. E quando a gente fala sobre pão na Bíblia, a gente está falando sobre uma outra coisa importante também, que é dinheiro. Então o que acontece? Algumas pessoas, e isso o próprio livro de Atos vai dizer nesses versículos, algumas pessoas se desprenderam de si, venderam suas posses e investiram na causa de Deus. E esses investimentos na causa de Deus trouxeram grande segurança financeira para o povo, e o povo estava em alegria porque estava em conjunto. Só que se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai descobrir uma coisa muito legal. Antes do discurso de Pedro, Jesus, quando está para ser assunto ao céu, fala com vocês, permaneçam aqui até vocês receberem o quê? Poder. Gente, fiquem aqui reunidos, e ele fala uma palavra mágica, em oração, e vocês vão receber poder vindo dos altos céus. E aí, depois que vocês ficarem aqui orando, reunidos e receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas aqui, ali, lá e acolá. Percebe que ele fala nesse grau de espaço geográfico? Ele vai falando, vocês vão ser aqui, aí depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nesse momento em específico, a gente vê Pedro e João indo até o templo, e eles passam pelo templo, e eles veem uma pessoa que provavelmente já estava há muito tempo na porta do templo. E ali, depois de terem passado por aquela situação das 3.000 pessoas, de terem perseverado em oração em conjunto com os discípulos e com aqueles que tinham perseverado pós-morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele consegue chegar até aquele templo para o quê? Orar. E ali o que ele faz? Ele faz um milagre, e ele cata mais uma pessoa para poder levar para dentro do templo. E a gente tem dados específicos aqui para poder mostrar que aquela pessoa estava há muito tempo na porta, porque quando o mendigo entra saltando e louvando a Deus no templo, o que o texto bíblico diz? As pessoas reconhecem que era aquele mendigo que estava na porta. Mas perceba uma coisa, eu preciso de voltar com você no primeiro versículo do capítulo 3. Olha só. Pedro e João subiam ao templo para o quê? Verso 1 do capítulo 3, vamos lá. Pedro e João subiam ao templo para o quê, gente? A oração da hora nona. Percebe que Pedro, ele estava em atitude de oração junto com João. Pedro não estava indo para a igreja orar, mas ele estava a caminho da igreja em atitude de oração. Pedro havia passado por uma experiência grandiosa anteriormente, no caso onde ele viu o mover do Espírito Santo. Mas eu te falo que Pedro não curou aquele homem ali por causa dessa experiência de Atos. E eu vou te provar agora que não foi por causa disso. Livro de Marcos. Livro de Marcos. No capítulo 11. A partir do verso 20. Pedro fez a mudança incrível na vida de alguém que já estava há muito tempo ali. E aí ele foi em atitude de oração. Ele estava indo para a oração da hora nona.
Se a oração era da hora nova, provavelmente nas outras horas também havia oração. Mas eles estavam indo com um propósito. E eles estavam indo na atitude desse propósito. Só que a cura e o milagre, mesmo provavelmente ali na atitude de oração e até mesmo como uma forma de autoridade dada pela oração que eles estavam, Pedro aprende isso um pouquinho antes, em outra experiência. Vocês estão comigo? Verso 20 do capítulo 11 de Marcos. E passando eles pela manhã, viu que a figueira secara desde a raiz. Porque no verso 12 até o verso 14, vamos voltar um pouquinho para você poder entender, para quem, é porque tem muita figueira aqui no caso no Novo Testamento, no comecinho ali, então você pode se confundir um pouco. Essa é a figueira que estava sem fruto. E aí, ouve só, no dia seguinte, quando saiu em Betânia, verso 12, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Memoriza essa parte. Agora vamos para o verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então quem falou no verso 21? Quem é que está aí no verso 21, gente? Pedro. Lembrando-se, falou: mestre, eis que essa figueira que amaldiçoaste secou. E olha o que acontece no verso 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que o quê? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Percebe que na situação da figueira que não tinha fruto, a figueira não era estéril, gente. O livro de Marcos afirma que a figueira não tinha fruto. Por quê? Porque não era tempo de figueira dar fruto. Já em outro momento ali, em outro livro, você vai ver a figueira estéril. Não tem problema. Mas perceba, o Marcos ele se ocupa em dizer, não era a época de dar fruto, mas a figueira não tinha fruto. E sobre as lições da figueira nós vamos conversar em outro momento. A gente está falando sobre oração agora. Percebe que Jesus não chega em nenhum momento e fala assim: discípulos, vamos ajoelhar aqui em volta da figueira. Eu vou falar com meu pai agora aqui. Nós vamos fazer uma oração para a figueira, para poder amaldiçoar a figueira. Vocês viram se Jesus fez isso? Jesus passou e só falou assim: ninguém vai comer do seu fruto mais não, tchau. Foi embora. E depois voltou e os meninos: rapaz, mas não vai comer mesmo não, secou. E eles admirados que secou mesmo, secou. E aí, você pode a princípio falar assim: rapaz, mas não tem nada a ver. A gente está falando da maldição da figueira. Jesus começa a falar de oração e falando: que vocês pedir crendo, vocês vão receber. E aí você entende dois paralelos importantes. E um ponto importantíssimo em relação a essas duas histórias que tem a ver também com a nossa vida de oração. Dois paralelos são os seguintes, olha só. Pedro estava em atitude de oração, porque ele estava a caminho do templo. Na época em que Pedro estava lá em Marcos, no livro de Marcos, eles também estavam em atitude de oração, porque o templo vivo estava presente com eles. Jesus não precisa de parar e fazer uma movimentação corporal para orar, porque Jesus já estava em atitude de oração, junto com os discípulos. E quando ele volta para poder dar o símbolo, ou para poder simbolizar aquele momento, ele fala: tudo que vocês pedirem em oração crendo, o que vai acontecer? Vocês vão receber. Existe um ponto muito importante, que a gente precisa compartilhar com vocês, que a Bíblia está querendo dizer para a gente. Olha só, você não precisa de estar de joelho para poder estar em oração. Você não precisa de estar de olho fechado para poder estar em oração. Você precisa de estar com a sua mente voltada para Deus para estar em oração.
A primeira coisa, Lucas, mas para eu orar eu preciso de... É importante que a Bíblia própria aconselha isso, né? Quando você quiser falar com Deus, você fecha a porta, faz um ritual. Mas para estar em atitude de oração, para ter uma vida de oração e ter uma vida na presença de Deus, você não precisa de se fechar em todo momento. Sabe uma coisa legal que eu fiz de exercício com vários Calebs nessa semana? Eu pedi para que eles fossem coluna de oração. Quem já ouviu falar disso aqui, levanta a mão. Alguns que já ouviram falar porque eu botei isso para ser coluna de oração. O que é a coluna de oração? Enquanto a gente está em movimento de evangelismo, a gente geralmente chama algumas pessoas durante o evangelismo para que fiquem em oração permanente por dois tipos de pessoas no evangelismo. Primeiro, o pregador, para que Deus ilumine e o Espírito Santo seja derramado com força sobre essa pessoa. E oramos também pelas pessoas que estão em passe de decisão. Que é aquela pessoa que está ali indecisa, ou que já está decidida, mas está quase entrando na água ainda, mas não entrou ainda. Então a gente pede esses dois tipos de pessoa para Deus iluminar. E o coluna de oração é aquele cara que vai ficar perseverantemente orando. E eu pedi para um monte, pela minha conta já passou dos 10 já, Caleb. E toda vez que tiver evangelista, você fica preparado que você ou vai ser convidado a ser coluna por mim ou pelo próprio Espírito Santo, que você já sabe como é que funciona. Aí se vem e fala, às vezes a gente está num evento assim da igreja, vem assim, orar pela pessoa. Não sei se já aconteceu isso por você. Às vezes você está num momento de decisão ali e tal, e vem na sua cabeça, ora por essa pessoa. E eu posso falar com vocês, eu já experimentei milagres incríveis com isso. Quer ver um exemplo? Vou contar para vocês. Sobre a questão da atitude de oração. Você não precisa de ajoelhar, você não precisa de fechar o olho, você não precisa de ficar falando, que às vezes parece que está falando sozinho, né? Está mexendo na boca assim, os outros ficam olhando torto para você. Não precisa de nada disso. 2017, Isabela estava namorando comigo já há uns meses. Isabela estava tomando estudo bíblico todo sábado. Eu ia dar o estudo bíblico a Isabela jejuando. Eu não comi, sem brincadeira. A Luciana está ali testemunha. Eu não comia no sábado, eu jejuava, ia dar estudo bíblico e eu quebrava o jejum na casa da Isabela. Foram 7 estudos assim, todo sábado. Tinha convidado ela para poder estudar comigo. Isabela não era da igreja, eu era regional de jovens. A gente tinha se conhecido no trabalho. O que tinha me atraído na Isabela era a atitude dela em relação à oração. E aquilo que, tipo assim, na época eu não via em outra pessoa, até mesmo pessoas da igreja, meninas da igreja, que eu me relacionava, que eu conversava. E aquilo dali, eu falei, gente, uma menina de fora, no caso, que ora. E a menina da época da igreja, tudo, as que eu tinha contato, gente, não vamos generalizar não, pelo amor de Deus, calma. Mas que eu tinha contato na época, assim, às vezes ia conversar alguma coisa para falar de orar, não, eu sabia de orar não. E aí eu fui, ela era minha amiga, ela falou de oração, eu falei, rapaz, tá certo isso? E estava certo mesmo, deu certo. Dia 19 agora, 5 anos de casado. Deus, amém, deu certo, muito certo. Quase 8 juntos. E aí, aquilo foi me atraindo. Eu conversei com ela, falei, ó, não é por eu ser regional de jovens, ou por eu ter um cargo na igreja, mas é porque isso é o meu estilo de vida. Eu amo a Jesus, eu amo a mensagem da cruz e eu quero compartilhar essa mensagem com você. Pastor Felipe Ribeiro me deu essa orientação. Falou, Lucas, se você ama essa menina de verdade, e se essa menina te ama de verdade, você vai oferecer o seu Jesus para ela. E se ela aceitar, vocês vão andar em conjunto. Faz esse convite para ela. Fiz esse convite, ela aceitou de primeiro, começamos os estudos. E aí, gente, teve a Camp Jovem 2017, a Camp Jovem mais linda que eu já participei. Foi lá num lugar lá em Cachoeira de Macacu, que não foi o CT, né? Porque o CT não é tão bonito assim. Mas foi um lugar lindo, coisa linda e tal. E, gente, não era planejado para eu levar a Isabela. A gente não tinha planejado nenhuma estrutura de batismo. Mas tinha uma piscina. A gente não tinha planejado nenhuma. Eu estava na coordenação. Gente, estou falando com você que eu estava na coordenação da Camp Jovem. A gente não tinha planejado batismo nenhum, mas tinha piscina. A gente não tinha planejado apelo nenhum, mas pensa num bando de pregador apelão que tinha. E só cara hypado da época. Pastor Vinícius, Pastor Cadu, que agora está na Rio de Janeiro. Pastor Felipe Ribeiro também, só cara brabo. Aí quem estava cantando? Sérgio Sais estava cantando. Né? A programação potente mesmo, abençoado.
7 estudos da Isabela. Falei, vou levar para a Isabela ver como é que é a situação. A gente tinha planejado a cerimônia do lava-pés e a Santa Ceia. Primeira cerimônia do lava-pés e Santa Ceia que a Isabela tinha participado. E aí foi aquela movimentação da sexta-feira e tal, a gente fez ali a Santa Ceia com todos os jovens que chegaram. Depois a gente foi passando o sábado, pastor Cadu pregou sobre a questão do amor desviado, falando que o pecado, ele não é nada mais do que, e nada menos do que o amor desviado de Deus, profundo. E aí passou a parte da manhã e tal, fez o apelo. Eu, preocupado com as coisas do acampo, eu era da coordenação, trabalhando igual um maluco. E aí eu de relance assim nas janelas, era um auditório grande assim, bonito, bem rústico, e tinha aquelas janelas grandonas que geralmente tem essa parte de baixo bem baixinha. Eu olhei de relance assim, eu vi uma pessoa branca passando com a outra baixinha, indo de frente lá para atender o apelo que o pastor Cadu tinha feito. E quando eu vejo de novo, assim, mas tipo, fazendo as coisas ali, ajeitando e tal, aí chegaram os regionais, ô Lucão, a Isabela aceitou o apelo. Aí eu fiquei assim, vai lá, eu pulei aquela janela assim, no caso, Isabela tinha sido levada pela Carol, amiga nossa lá da igreja de Laje, para poder ir para o apelo. A Isabela atendeu o primeiro apelo, falei, bom, bênção. De tarde, lembra que eu falei com você que tinha piscina e tinha pastor apelão? Mas não tinha batismo planejado, e não tinha aceitação planejada, mas tinha apelo. Parte da tarde, gente, estou contando em muito resumo aqui, depois a Isabela um dia vai vir aqui e vai contar esse testemunho para vocês com detalhes. Parte da tarde, o pastor Vinícius falou sobre o santuário e as 2.300 tardes e manhãs, que nós sabemos que é a base do conhecimento adventista, é a base da doutrina adventista. E ele pregou e fez um paralelo daquilo com as crônicas de Nárnia, não foi, irmão? E ele fez o paralelo daquilo, envolveu os jovens e tal, e colocou todo mundo para orar. Pastor Vinícius, sem brincadeira, ele deve ter apelado durante uns 20 minutos. E ele falou, eu vim de um outro acampamento, você vê, o cara já vem já enviado pelos céus. Ele, eu estou vindo de um outro acampamento lá em Brasília. Lá em Brasília, tinha uma piscina no acampamento. A gente não tinha planejado nada de batismo, mas Deus falou no meu coração lá em Brasília, igual está falando no meu coração aqui agora. Existe alguém nesse lugar com o desejo de se entregar a Jesus? Aí eu falei assim, de manhã ela foi, não estava envolvendo água. Talvez agora de tarde não vá, né? Já vai envolver a água. E eu falei assim, a gente não planejou batismo, tudo bem. Irmãos, só adiantar aqui por causa do horário. Aí começou, o que a gente geralmente faz? Esse costume da coluna de oração a gente aprendeu com o Ministério de Jovens Regionais. Quando tem apelo e chama para batismo, a gente ora para que o Espírito Santo haja, para que a decisão não seja no emocional. Porque senão vira o quê? Bagunça. E o Espírito Santo não habita onde tem bagunça. Então a gente começa a orar. O pastor Vinícius está lá, o Espírito Santo tocou nele, nós vamos orar aqui para acontecer as coisas. Isabela estava do meu lado nessa hora. Aí estava pertinho assim, eu cheguei para perto da Isabela e ele está lá apelando. E você, eu sei que você que atendeu o chamado de Jesus, não estava apontando para a Isabela não, mas ele está assim, sem brincadeira, gente. Ele deve ter feito uns 20 minutos de apelo. Dos 20 minutos de apelo, em 5 minutos ele colocou 3 pessoas lá em cima. Os outros 15 ele ficou batendo porque ele sabia que tinha alguém ali para poder tomar a decisão. Eu sei que você está aí, eu sei que você está resistindo, e ficou apelando. Eu falo pelo poder de Deus, porque o Espírito Santo está me incomodando, falando que está aí. No final ele falou assim, quem é você que está relutando? E aí começou. Eu falei, rapaz, será que é a Isabela? Eu quietinho, abracei a Isabela, e eu comecei a orar, eu falei, Senhor Jesus, se for Isabela, não deixa aí de jeito nenhum se for decisão emocional. E aqui abraçado com ela na mente assim, e eu tipo, né, fingindo costume, mega emocionado, não deixa, se for decisão emocional, não deixa não. Aí ele falando e apelando, quem é você? Na hora que ele falou, quem é você, Isabela, eu vou. Irmãos,
Quando ela falou eu vou, eu não sei, eu acho que a consciência foi junto. Sabe o que é uma pessoa em estado de choque? Que eu não estava esperando. Nem a Isabela estava esperando. Ela foi, eu vou. Eu comecei a acompanhar a Isabela. E aí, a galera os regionais, a coordenação jovem, todo comemorando, soltando fogos, aquela animação inteira que a Isabela estava indo batizar, aceitou o apelo chamado, tem foto disso à vontade, tem foto do batismo dela. E aí, eu lá assim, estado de choque. Pastor Felipe passou por mim, animadaço, elétrico. A Isabela aceitou o lugar. Em estado de choque, porque eu não esperava. Tudo bem. Fomos levar para a piscina. Na piscina, acho que 4 pessoas, Isabela? Ou 3? 4 pessoas, no caso, se entregaram para Jesus naquela noite. Das 4, nós temos notícia que pelo menos 3 ainda permanecem na igreja. Uma delas é a Isabela. Aceitou um apelo porque as pessoas estavam em atitude de oração. E os milagres e os movimentos aconteceram. Pedro reproduziu o pedido, reproduziu a bênção, no caso, sobre a vida daquele mendigo que estava na porta formosa do templo, porque ele entendeu que ele estava na posição de atitude de oração, e ele entendeu que Jesus poderia fazer o milagre na vida daquela pessoa. Mas antes ele estava em espírito de oração. E agora você entende por que ele estava em espírito de oração, porque em Marcos 11, o próprio Jesus ensinou para ele, falou: olha filho, se você pedir em espírito de oração, crendo, você vai receber. Como eu falei com vocês no começo da situação, daquela época do povo lá da igreja primitiva, não existia dinheiro, porque o dinheiro todo mundo que tinha, no caso, vendeu as coisas, compartilhou e tal, para todos ali terem. Quando Pedro falou que não tinha nem ouro nem prata, ele estava na realidade confessando que não tinha mesmo, porque ali era tudo compartilhado com todo mundo. Aí ele falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que eu posso te dar, eu te dou. E aí ele fala: levanta, pega aquele mendigo pela mão. E ele entrega Jesus àquele mendigo. O milagre acontece na vida daquele mendigo. E a oração, a vida de oração, a atitude de oração que estava com Pedro e João foi tão forte, foi tão sincera, que contagiou a vida de mais um. E aquele que antes era conhecido por estar esmolando na porta do templo, foi reconhecido novamente quando entrou pelo templo, curado, restabelecido, pulando de alegria e louvando a Deus, porque havia recebido também Jesus em si, havia recebido o milagre de Deus nele. Mas tudo começou porque alguém, em um momento, aprendeu a importância de uma vida de oração e de estar em atitude de oração. Eu posso falar para você aqui de grandes revoluções que aconteceram nos últimos 2 milênios que envolvem oração. Mas você com certeza conhece milhares dessas histórias. Eu posso falar para você aqui 1 milhão de coisas em relação à oração e dar dicas de oração, mas você conhece. E se não conhecer também, pesquisando no Google você descobre. Mas o que eu preciso de deixar na sua mente não é só a questão da oração de joelhos ou da oração de pé, mas sim das atitudes de oração e da vida de oração, porque é isso que Jesus fala na verdade. Quando Jesus chega no final do verso 22, no verso 23, no verso 24, ele está afirmando para os discípulos, falando: olha, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso que vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus não virou para os discípulos na hora e falou assim: ó, vocês têm que marcar um horário específico, vocês vão se ajoelhar nesse horário específico,
e vocês vão pedir para o monte poder se mover, o monte vai se mover. Ele falou isso, gente? Não. Ele falou que, olha, se vocês estiverem em oração, em atitude de oração, se vocês estiverem com fé, utilizando da sua fé, permanecendo em fé e crendo que isso pode acontecer, mas crendo também em mim que vai acontecer, o monte vai mudar de lugar. Se você crê que pode acontecer, se você tem a fé em mim, e se você está se mantendo em atitude de oração diante de mim, e tomar as atitudes da sua vida, é milagre que vai acontecer atrás de milagre. Entenda, para situações específicas, igual eu já estou pedindo para algumas pessoas, nós vamos nos reunir em horários específicos para poder fazer oração, porque isso envolve a simbologia, mas também envolve o compromisso que nós temos com Deus. Mas nesse mês de fevereiro, onde a gente tem os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum, eu quero ter o compromisso, junto com a liderança dessa igreja, de levar essa igreja a um patamar mais alto de contato direto com Deus através da oração. E eu peço muito, eu estou pedindo muito nesses últimos dias, através de Jesus, para que Jesus nos use como liderança dessa igreja. A todos os, não é só eu, Isaías e tia Ângela não, a todos os líderes dessa igreja, a todos os membros, para que a gente possa conseguir trazer a vivência de estar em oração a todo momento, de estar na presença de Deus a todo momento para essa igreja. Porque não existe como avançar, gente, com o Evangelho, se o Evangelho não estiver vivo e permanente aqui no nosso coração. Não existe forma melhor de conseguir alcançar e transformar outros, a não ser por uma vida e por uma atitude de oração. Eu estive conversando com um amigo meu da igreja de Miracema, o Salim, alguns aqui conhecem. Salim estava me contando testemunhos incríveis. No Caleb de Miracema, pelo 2º ano consecutivo, eles batizaram mais de 20 pessoas. Eles tiveram um problema na igreja dele no Caleb, que foi na semana passada. Você sabe qual foi o problema deles? Ter que arrumar cadeira em cima da hora para poder encher a igreja, porque já não tinha mais cadeira. Quase 20 pessoas tomaram a decisão. Ele falou: Lucas, não foi por mérito da gente, não foi por causa do evangelista bom, não foi por causa da música, mas foi porque a igreja estava em oração durante um ano inteiro anterior. A igreja estava se movimentando em atitude de oração a cada ação que fazia. E o Espírito Santo desceu e fez a obra. Jesus desceu e fez o milagre. Deus desceu e se fez presente. E nós agora estamos colhendo o fruto. A gente vai fazer 1 milhão de evangelismo, gente. Mas a gente primeiro precisa de estar 1 milhão de horas na presença de Deus. A gente precisa de se convocar, independente do horário, para a gente poder orar a Deus e estar em contato. E se no princípio necessário for, marcar 1 hora do dia para que a gente faça o compromisso de estar em contato com Jesus, em contato com o Espírito Santo e em contato com o Pai durante todo o tempo. É por isso que para vocês que estão aqui na igreja hoje, nós vamos já fazer o primeiro desafio dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum, que vão começar no dia 12. Daqui a pouquinho está começando. Para quem não sabe, eu já vou adiantar alguma coisa para vocês. Olha só, dia 12 nós começamos os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Nós vamos ter encontros durante todos os dias. Vai ser online. Nós vamos mandar depois tudo direitinho para vocês. Você vai ter 1 hora para orar com os irmãos da igreja online. Nos últimos 3 dias, 20, 21 e 22, né, amor? 20, 21 e 22, nós vamos estar aqui às 7h30 da noite, todas as noites, com o pastor Mateus, quer dizer, na noite da quinta e da sexta-feira. No sábado, nós vamos estar aqui pela manhã. Na sexta-feira, dia 21, nós vamos apregoar para a igreja um jejum de no mínimo 12 horas. E nós vamos começar a partir da sexta-feira, meio-dia. Então, quem quiser fazer um jejum de 24 horas, pode ficar à vontade. A gente não está exigindo jejum terrível de 24 horas ou de 48 horas da igreja. A gente está pedindo, no caso, convocando a igreja para que a igreja jejue na forma que puder.
Tem gente que tem limitação de alimento. Tem gente que tem problemas específicos, como por exemplo, a Isabela tem problema na tireoide. Então a Isabela não pode fazer jejum por muito tempo, mas ela pode fazer jejum de frutas, por exemplo. Jejum de frutas, gente, é espiritual, não é? É, porque é uma atitude de jejum. Ah, Lucas, eu posso fazer esse jejum, eu também posso fazer jejum de redes sociais? Pode, fica à vontade. Ah, Lucas, eu posso fazer esse jejum atrelado com outro jejum? Pode, fica à vontade. É o teu propósito com Deus. E aí o que é que nós vamos fazer? No dia 22, pastor Mateus vai estar pregando para a gente aqui pela manhã. Nós vamos ter a primeira Santa Ceia do ano da Igreja do Lions. E logo depois nós vamos ter um almoço. Por quê? Lucas, eu não sei como é que eu vou quebrar o jejum, então não pode fazer o jejum à vontade. Você vai quebrar o jejum aqui com os irmãos na igreja, amém? A gente vai quebrar o jejum junto aqui, entre irmãos, em conjunto, com todo mundo. E está todo mundo convidado, inclusive vocês, irmãos, também estão convidados para estar com a gente aqui no dia 22. Mas antes disso tudo, e sabendo de toda a programação que vai acontecer, eu quero fazer um desafio para você. A gente vai soltar uma listagem nessa semana ainda, lá no grupo da igreja. Inclusive, quem ainda não está no grupo da igreja, por favor, levanta a mão aí, fala com a gente que a gente vai colocar você no grupo agora. E se não colocar no grupo agora, nós vamos mandar depois para todo mundo da igreja o link do grupo para que vocês estejam no grupo da igreja, porque é importantíssimo, todo mundo está no grupo da igreja agora. Nós vamos colocar lá uma listagem de horários de oração, para que quando daqui a 2 semanas começar os 10 dias de oração, vocês já estejam pelo menos há uns 8, 10 dias já orando nos horários específicos. Algumas pessoas vão receber uma missão específica, vão receber uma listagem para poder orar por outras pessoas. E depois a gente explica como é que é o plano, vocês vão ver, vai ser bênção. Nós vamos soltar essa listagem essa semana ainda e você vai escolher um horário das 24 horas do dia para poder orar. Lucas, por qual motivo? Você sabe os seus motivos, todo mundo tem motivo para orar. Você vai orar pelos seus motivos, mas você vai orar. E nós já vamos começar o movimento em nossa igreja de oração e de busca pelo poder do Espírito Santo nesse começo de mês de fevereiro. Mas eu quero te desafiar para uma coisa importante agora, você que está aqui. Lembra que eu falei com você que cada um sabe o propósito pelo qual orar? Eu quero que você defina um propósito de oração. Eu quero que você desafie a Deus. É isso mesmo, exatamente isso. Você tem lutas na sua vida, você tem dificuldades e tem problemas, assim como eu tenho. Você até nesse dia que nós vamos soltar a listagem, essa é a listagem dos horários, tá? Não é a listagem das pessoas, não. Quando a gente for soltar até esse dia, eu vou te desafiar a ter um propósito de oração pessoal mesmo, que seja. Se é para a cura de alguma coisa, se é para a vitória de alguma outra coisa, se é para poder converter alguém, se é para conseguir um emprego, se é para melhorar alguma coisa, você vai saber do seu propósito. Mas eu já estou te desafiando. Até essa semana, vamos colocar até quarta-feira, quando a gente soltar lá no grupo, já tiver todo mundo que não está no grupo ainda, já tiver inserido no grupo, tudo organizadinho, certinho, você vai montar esse horário do dia. Vai escolher lá o seu horário. Se quiser escolher 1, 2, 3 vezes, você fica à vontade, irmão. Mas tem que estar todo mundo orando. Eu não aceito ninguém que não está orando. Vai estar todo mundo orando aqui. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão orar até o dia 12. Que vai dar dia 4 no caso, né? Na próxima quarta-feira, é isso? Não, né? Vai dar dia 5. Do dia 5 até o dia 12, durante 7 dias, você vai orar nesse horário. Por 2 coisas. Por esse propósito que você estabeleceu com Deus e pela programação dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Combinado, irmãos? Combinado? Quem discorda, por favor, levanta a mão que nós vamos orar para essa pessoa agora. Vamos começando já orando. Ai que benção, todo mundo concordou. Então qual é o compromisso que você tem? Lucas, o que é que eu tenho que fazer essa semana agora? Você tem 5 dias, 4 dias para você poder mentalizar qual é o propósito que você quer pedir a Deus, clamar a Deus, pedir. E a partir do dia 5, a partir do dia 5 até o dia 12, você vai orar todos esses dias, nesses horários, por esses 2 motivos, por causa do teu propósito
e por causa da programação que nós vamos fazer de 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Se a gente quer se envolver como discípulos, se nós queremos estar com Jesus 24 horas por dia, 7 dias na semana igual aos discípulos, nós temos que nos envolver na oração, assim como Jesus pediu para poder acontecer com os discípulos. Não existe outro caminho a não ser esse. E nós chamamos a cada um de vocês para esse movimento especial, porque eu creio com toda a minha força de que milagres podem acontecer na nossa vida e de que coisas especialíssimas podem acontecer no meio de nós, se a gente seguir exatamente o que está escrito aqui no verso 24 do capítulo 11 de Marcos. E eu quero convidar você a ler de novo. Por isso vos digo, leiam comigo, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Elismar, coloca essa música aí de novo, Vencedor Cada Dia. Nós vamos cantá-la novamente para encerrar o nosso culto. Eu quero que vocês prestem atenção na letra que o Evaldo Vicente escreveu. Esse é o autor dessa música e autor de outras músicas, como por exemplo Inteiramente Fiel. Vocês já ouviram muito. Percebem a descrição que o Evaldo dá em relação à vivência da vida de cada um de nós, falando das dificuldades e dos problemas, e de quão necessário é a gente ter uma vida de oração e não somente orar, mas jamais deixar de orar, como uma das estrofes afirma. Cante de novo esse hino, mentalizando na sua mente as suas necessidades, os seus problemas, as suas vitórias e as soluções que você precisa de arrumar. E colocando na sua mente assim, eu me entrego a Ti, Senhor. E eu te peço para que não me deixe pecar contra Ti. Eu me entrego sem reservas ao Senhor para que o Senhor faça o milagre necessário em minha vida. Vamos ficar de pé. Ideais para se seguir, há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas para enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de Ti, para ser cada dia vencedor. Eu me entrego a Ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra Ti. Com Teu amor em minha mente, que eu Te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Para todos que me ouvirem, testemunha eu serei, vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, para ganhar liberdade, para vencer. Eu me entrego a Ti, Senhor, em oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra Ti. Com Teu amor em minha mente, que eu Te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Eu nada
oração aqui estou, para pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Cada dia, por tua graça, até tua volta, vencedor, eu serei. Amém? Senhor Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, nós nos entregamos nesse momento em oração, em atitude de oração, fitados com a nossa mente no Senhor, pedindo ao Senhor que faça um milagre de querer mais e mais estar na tua presença no nosso coração. Que o Senhor coloque em nosso ser a vontade de estar interligado contigo e de estar buscando ao Senhor em todos os momentos, mas que talvez o rito da oração não nos prenda, que ele é necessário e que continue sendo necessário em nossa vida, mas que ele não nos prenda de ter uma atitude, uma vida de oração na tua presença. Que ele não nos prive de buscar ao Senhor enquanto se pode achar e o invocar enquanto está perto, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer dia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dá a vontade de estar na tua presença e de te buscar incessantemente. Muda a nossa vida, Pai. Nós estamos já pensando nos propósitos que queremos colocar diante do Senhor e temos certeza de que o Senhor nos responderá. Nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por favor, nos auxilia, Pai, a poder experimentar o milagre de uma vida de oração, a poder experimentar o milagre de ver a nossa vida sendo transformada pelo teu amor e pela tua ação. Nós vermos o milagre, Senhor Deus, do Senhor estar presente em nossa vida 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a entender mais do teu amor e a buscar a tua presença incessantemente. Que o Senhor abençoe esse mês de fevereiro e que seja um mês abençoado e de reset na vida de cada um de nós. Que nós possamos ser reorganizados para a tua glória e que o seu Santo Espírito invoque e abunde o nosso coração com o teu poder e a tua graça. Que a tua misericórdia esteja sobre nós e que a nossa vida seja mais uma vez renovada pelo teu poder. É isso que nós pedimos, Senhor Deus, e desde já te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor permaneça em nós, tenhamos todos um feliz sábado. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça.